Pessoal, boa noite. Nós já aguardamos aí 10 minutinhos, são 18h35. Alguns colegas ainda não chegaram e devem chegar daqui a pouco, devem estar logando. Eu só peço a gentileza para me avisarem, né, através do áudio, caso eu não perceba que a pessoa está entrando ou algo do gênero. Da continuidade, nós estamos falando de negociação. Hoje nós vamos concretizar o conteúdo, né, de negociação, vamos finalizar. Temos uma atividade para fazer um paralelo de case relativos a negociações, e a minha perspectiva, se tudo andar bem, a gente fala de conciliação, que é basicamente a negociação, né, com a diferença que na conciliação você vai ter um terceiro facilitador, né. A negociação faz parte da conciliação, a negociação faz parte da mediação, a negociação faz parte até mesmo da arbitragem, né? O árbitro, você tem um terceiro que determina, mas ele tenta possibilitar as partes chegarem a um consenso, né? A chegar a um acordo comum, né? Que é a questão da negociação. Então, vamos começar. Eu trouxe para vocês, né? O Uriel mostrou ali um livro, né? Eu trouxe algumas técnicas para vocês, antes de eu partir para o caso, para ver se a gente consegue desenvolver bem. Vou precisar, nós temos o problema todo que o pessoal não chegou. Eu tenho 38 pessoas dentro da sala agora, 38 pessoas corresponderiam a 19 pessoas. Eu vou abrir 2 páginas paralelas e o problema todo é esse, que eu tenho que esperar o pessoal. Vou abrir as 2 páginas de qualquer forma e vou pedir para migrar daqui a pouco. Vocês vão permanecer nessa sala e vão abrir uma outra sala, ok? E aí, porque eu vou fazer um trabalho, vou precisar de um grupo de grupos, não vai dar para fazer um trabalho com 40 pessoas de uma vez só, eu vou ter grupos menores, e eu vou passar os comandos para a gente poder depois dar continuidade à aula. Um segundo, vou ter que fazer isso com vocês. Então, grupo 1. Vá bem. Aí, já chegou, está chegando. Estão entrando, já passamos a 42. Pode alguma coisa no cartão? Não. Boa noite. Ô, Cristiano. Boa noite, Caio. Boa noite. Boa noite, Ed. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Aqui, lá no ADX, tem um trabalho para dia 15. Tem APS e um trabalho. Só que não Sim. tem explicação nenhuma. O que que é? A APS tem, não tem não? APS tem, o outro não. Porque o outro trabalho nós vamos fazer, ou eu vou postar para vocês, eu estou verificando a situação, eu vou postar ou vou fazer com vocês em sala, ok? Por isso que eu não passei, que na verdade me passaram que o professor Fernando tinha marcado com vocês. E nós temos a nossa prova, né? Sim, a nossa tem a prova lá marcada também. E a nossa prova também, ela continua na mesma data, dia 22, né? Então, continua marcado do jeito que está, né? Então, estou verificando que como eu vou trabalhar com vocês a matéria de formas de solução de conflito, tá bom? O APS eu mandei porque o APS vocês são obrigados a enviar para mim via ADX, tá? O APS vocês não mandam por e-mail, o APS vocês portam no ADX. Como ele é um pouquinho maior... Desculpa, o que é para fazer no APS mesmo? Eu tô perdido. Vamos lá, no ADX, deixa eu abrir aqui que eu vou me lembrar o que eu coloquei. Um segundo que eu vou abrir o meu ADX.
Minha cabecinha está meio... Vamos lá. Nós temos agendado para o nosso APS até o dia 15. No dia 15 também nós vamos ter um trabalho em grupo, né? Então, eu tirei um caso, uma situação, tá? O Ronaldo. Estou falando Ronaldo, mas é para a turma toda. No detalhe, eu fiz um caso, por assim dizer, e te peço para fazer uma reflexão. Essa reflexão que você vai fazer é um texto seu, autoral, um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão. Você vai me apresentar suas ideias, você vai me apresentar seus pontos, sua argumentação, você vai me apresentar os seus pontos de vista. Você vai... Nossa, tem um áudio Você vai... Não, eu tive que mutar. Eu não falei que não ia mutar, mas eu tive que mutar porque estava no recorde. Então, você vai apresentar, através da escrita, através da comunicação escrita, o que você faria no caso concreto. Aí, o ponto que eu vou falar com vocês é o seguinte. Tenham cuidado, se vocês pegarem alguma informação que não é proibido, se vocês pegarem alguma informação da internet, façam a devida citação, façam a devida referência bibliográfica, para que não seja considerado plágio, entendeu? Não é proibido. Eu vou pegar aqui, eu encontrei e tal. Ainda mais no momento que nós vivenciamos, que é um momento... Ô, Juliana, você não escutou? O que você não escutou, Ju? Fala aí que aí eu vou voltar. Tá. Seguinte, voltarei aqui. Nós temos um trabalho marcado para o dia 15 e nós temos um trabalho chamado APS, tá? Esse APS, ele vai ser feito por você na sua casa, óbvio, e você vai postar no ADX para que eu tenha acesso. O APS, ele tem data fixa e horário rígido. Ou seja, você tem que me postar até o dia 15, às 23 horas e 59 minutos. Por que eu passei antes? Porque o APS eu não vou repetir. Eu não irei repetir o APS. O APS eu não tenho como abrir, eu não irei abrir nova oportunidade. Cristiano, eu passei mal, eu não tive condição de mandasse antes. O APS é mais ou menos assim que funciona. É prazo, vamos dizer, é prazo processual. Ou você cumpre na data, ou houve uma preclusão. Você perdeu o direito de se manifestar sobre aquele assunto. Então, no nosso APS, eu enviei para vocês. O que eu enviei? Eu enviei um tema, enviei um case, vamos falar assim, um caso, uma situação, e eu estou pedindo a sua opinião, né? Então, obviamente, nós estamos tratando de formas consensuais de solução de conflito. Eu estou querendo o quê? Eu estou querendo que vocês mencionem, que vocês versem, que vocês falem sobre isso que a gente discutiu nessas aulas, sobre o que o Fernando discutiu nas aulas dele, né? Sobre os assuntos atinentes a formas consensuais de solução de conflito. E aí você vai ter que criar um texto que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai ter que apresentar suas ideias de formas claras, de formas objetivas, os seus argumentos, tudo. Você vai ter que externar. Por isso que eu estou falando, se quiser se embasar, se quiser copiar, né, eu estou sendo bem franco, pode, eu sei que vai. Agora, se não tiver a devida citação, se não tiver a devida referência, eu considero como plágio. E plágio, eu zero trabalho. Como eu faço citação? Como que é uma referência? Normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vocês estão tendo metodologia, né? Na disciplina de metodologia, tem essas informações da ABNT. Caso vocês tenham dificuldade, me chamem lá, eu explico para quem tiver a dificuldade como fazer ou como não fazer. Eu estou à disposição para sanar essas possíveis dúvidas. O que é uma citação longa, o que é uma citação curta, como que eu faço uma referência bibliográfica, como que eu trabalho para não ter ali o plágio, entendeu? Quem tiver interesse, todo mundo tem meu contato, todo mundo tem meu número, manda lá para mim,
né, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho em responder, mas eu vou responder quem tiver esses questionamentos. Se houver um volume muito grande de pessoas que têm dúvidas, a gente eu abro uma aula, e aí eu explico para vocês como fazer essas devidas citações, como fazer esses devidos procedimentos atrelados aí à ABNT, as normas técnicas, tá? Para a redação. Então, o APS está no portal para vocês entregarem na data. E aí vem um trabalho, nós temos um trabalho também. Esse trabalho, inclusive, me foi informado na última aula. Uma colega questionou a respeito do trabalho que havia sido marcado pelo professor Fernando. E aí eu disse que o trabalho vai acontecer, então vai acontecer. Eu só não defini ainda como eu irei fazer. Eu estou criando o trabalho, eu ainda não defini como eu vou fazer. Ou, se eu vou fazer através de um portal, porque nós vamos ter uma prova, então, de repente, eu possa fazer o trabalho através do software ou do aplicativo que eu for utilizar para aplicar a prova para vocês conhecerem e terem uma maior similaridade, ou eu posso também estar enviando para o ADX para que vocês façam na hora e me reportem. Isso aí eu ainda não decidi como eu vou proceder. Eu estou verificando, tem um software que eu quero utilizar, estou vendo a análise, porque possivelmente eu vou ter que comprá-lo. Aí eu estou vendo se vale a pena ou não. Né? Porque creio eu que depois que essa situação mudar, talvez eu não utilize o software. E aí o investimento seria um investimento razoável. Tá? Mas assim, isso não vem ao caso, né, nesse momento para você. Então, em relação ao trabalho, eu consegui sanar? Sim, sim. Pois não. Então, é para fazer basicamente uma redação do caso, né? Você vai... porque assim, hoje, inclusive, é uma das coisas que eu vou tratar hoje. Quando você tem a negociação, quando você tem uma mediação, quando você tem um acordo, tá? Quando você tem a negociação, quando você tem uma mediação, quando você tem um acordo lá, que é, no caso, da tratativa, você faz uma redução a termo. Você escreve no papel aquilo que você decidiu com a pessoa, que normalmente a gente dá o nome de contrato de negociação. Então, hoje eu vou discutir isso com vocês, eu vou apresentar para vocês, né, basicamente como que funciona, vou mostrar alguns exemplos para vocês também. E a ideia, Lívia, é que vocês peguem aquilo ali e vocês transformem as suas ideias no texto. Vocês vão ver quão difícil é. Escrever é a parte mais difícil. As pessoas acham que o papel do advogado é fácil, que é escrever. Mas transpor isso que está na nossa mente para o papel é extremamente complexo. Porque você pensa tudo, você tem todas as ideias aqui. Agora escreve. Tem algumas pessoas que têm uma certa facilidade. Tem outras pessoas que vão ter uma certa dificuldade. Isso aí é inerente ao ser humano, né? Inerente às condições nossas mesmo. Então, assim, a questão toda é para que vocês peguem e vocês trabalhem as ideias, e vocês vão ter que expressar de forma escrita aquilo que vocês fariam no caso concreto, tá bom? Sim, sim. Era isso que eu estava com dúvida, pensando se seria tipo uma redação argumentativa. Digamos que sim. Então tudo bem. Digamos que sim, tá? A questionamento aí, foi mandado por e-mail? Não. Foi mandado no ADX. E eu vou entregar para o professor como? No ADX, ok? No ADX. Não vai mandar para e-mail. Né? Qual data? Dia 15 de abril é a data que se fecha. Dia 15 de abril é a data que se fecha. Everton, a prova é dia 20, é a prova que é na outra semana. Tá? A prova que é na outra semana, dia 22. Beleza? Felipe está mostrando aí. Felipe está fazendo a apresentação. Aí a pergunta, tá vendo aí, ó? Tá lá no ADX. Vocês vão fazer e vão replicar. Tranquilo? Tem alguma, em relação ao trabalho, alguma celeuma? Isso aí é o questionamento, né, que o Felipe apresentou. Tem alguma celeuma? Beleza. Então, Felipe, fecha a apresentação. Valeu, show de bola. Pessoal, vamos voltar aqui. Eu vou compartilhar com vocês, eu acabei fazendo há pouco,
acabei fazendo há pouco uma conta da aula e estou mandando para vocês o link aí que vocês podem pegar, tá bom? Mandei aí nas notas do rodapé, vocês podem estar pegando. Então, dando continuidade aí às conceituais de solução de conflito, nós chegamos às técnicas de negociação, tá? Vocês viram na semana passada, a gente viu aquele vídeo, vai mostrando, né, a questão da procedência, mais voltada para a questão ética, e aí nós chegamos à questão das técnicas. Essas técnicas, elas vão ser úteis para quê? Para conciliação, vai ser útil para mediação, porque vão ser alguns elementos que vão nos auxiliar o quê? Que vão nos auxiliar a promover um melhor diálogo, uma melhor comunicação, compreender alguns aspectos, compreender alguns elementos, eles nos facilitam, eles nos abrem a possibilidade para desenvolver o trabalho com A ou com B, tá? E aí, fazer com que A e B cheguem a uma autocomposição, ao acordo, porque a negociação são as partes que irão realizar esses procedimentos. Então, primeira situação, nós temos a técnica chamada separar as pessoas do problema. Essa separação, ou separar as pessoas do problema, seria trabalhar o problema, não nos ficar afeitos à questão da emoção, tá? Nós não levamos em consideração, ou nós tentamos não levar em consideração, que as pessoas são necessariamente parte do problema. Tá? Então, a gente vai tentar lidar com esse problema como se ele fosse substancial e tentar afastar as pessoas, então separar. Então, vamos ver o problema, vamos fazer com que a outra pessoa, ela consiga ver de fora, com que ela tente perceber a situação alheia aos seus sentimentos, alheia. Vou liberar aqui para a Gabriela. O Gabriel, isso. Alheia a seus sentimentos, alheia aos seus instintos, alheia aos seus pontos de vista, alheia aos seus valores, alheia às suas vontades, né? Poderíamos dizer o quê? Que nesse contexto, as partes elas vão trabalhar lado a lado, né? Atacando o conflito e não atacando a si mesmas, tá? Então, é como se nós fosse dentro de uma situação de processo, nós juntaríamos o autor e o réu para cooperarem para enfrentar o problema, tá? E não para poder se enfrentarem, para se degladiarem. Mas como que é isso? Recebi uma notícia ontem, não sei se é verídica, mas pela pessoa que me passou, creio que seja, que vai haver uma série de desligamentos, por exemplo, nas empresas terceirizadas da Uzi Minas, por conta do fechamento, né, do encerramento das atividades de um dos fornos lá, dos altos fornos. Como é que eu faria aqui? Se eu fosse pensar uma negociação, se eu não fosse olhar uma negociação, se eu não fosse olhar as pessoas, vamos juntar aí sindicato, que é o representante da categoria, e a empresa. O sindicato está olhando para o lado dele. A empresa está olhando para o lado dela. Se nós tivéssemos uma negociação entre essas duas instituições, e como que seria essa separação do problema? Elas teriam que ser o quê? Elas teriam que se voltar, elas teriam que se unir, cada uma abdicar do seu lado e trabalhar junto. De forma o quê? De forma paralela, comum, buscando uma solução, buscando uma alternativa. Qual que seria a alternativa? Bom, a empresa ela prefere parar a atividade a ter um grande prejuízo. Só que, em compensação, as outras empresas vão ter que fazer acerto, vão ter pessoas demitidas, e aí? Estou transferindo para o governo. Vão suspender, é uma das propostas para do governo, a fazer a suspensão dos contratos de trabalho. Né? Então, vamos utilizar na negociação aqui, ao invés de haver o desligamento, vamos promover a suspensão dos contratos de trabalho, e aí a pessoa vai lá, recebe lá do Estado durante esse período, e logo depois a gente recontrata, então a gente garante a questão dos empregos. É uma possibilidade. Então, você tem que ao invés de cada um brigar,
você vê uma solução, busca, opa, tem aqui, ó, foi editada uma lei, vão utilizar essa lei aqui para poder preservar os trabalhos, as pessoas vão ser dispensadas, podem até perder ganhos econômicos por conta disso, mas é preferível manter, né, ter uma segurança de emprego aí para a retomada das atividades, etc. São meios que a gente teria para poder ilustrar essa separação. Um outro ponto que nós temos é o quê? Uma outra técnica seria focar nos interesses dos envolvidos e não nas suas posições. Então, assim, a posição assumida na negociação, ela dificulta, né? Porque ela é nutrida pelos interesses pessoais, pelas necessidades pessoais, pelos valores que a pessoa tem. É como se fosse uma ponta do iceberg. Você só vê uma coisa, né? Lembra lá do filme do Titanic, o que destruiu o iceberg aqui é pequenininho, né? Mas embaixo é um monstro. Tem muito mais coisa por dentro ou abaixo, né, da nossa visão. Então, quando a gente fala de focar nos interesses, você tem que buscar. E aquele episódio que nós vimos na semana passada, que eu apresentei para vocês na semana passada, ele coloca mais nesse aspecto, né? Focar nos interesses dos envolvidos. Inclusive, né, foi o vídeo lá da esposa, que queria vender. Como é que se resolve? Quando você pergunta por quê. Por que você está querendo? Né? Qual é a sua vontade? Qual que é o seu interesse na venda da empresa? Foi o caso lá daquele pequeno pedaço do Switch que foi passado. Então, assim, buscar saber por detrás das posições, saber das compatibilidades, as perguntas, né? Por quê? Por que não? Né? Para você reconhecer os interesses, para você verificar, você ter um olhar, o quê? Um olhar à frente, um olhar futuro. Né? Tá aí, vamos brincar aqui, ó. O Felipe quer sair, né? Aí a esposa, a namorada, quem quer que seja, fala assim, não quero. Mas por quê? Né? Você está querendo saber o que? O interesse. Não, porque eu quero ficar em casa com você. Você já vai compreender. Então, se você perceber essa real intenção, essa motivação, você tende a quê? Você tende a criar uma possibilidade para melhor trilhar, para chegar ao final da negociação com a celebração do acordo. Nós temos como exemplo aí 2 filhos, imagina 2 filhos brigando. 2 filhos brigando por uma mesma laranja. Cada uma quer a fruta inteira para si. A mãe, sem perguntar o motivo pelo qual os filhos quer, pega a maçã, vai lá, espreme e faz o suco. Ok? Pega a calda, faz um bolo. Ela parte a maçã. E na hora que ela parte a maçã, ela não atende os interesses de um dos filhos. E um dos filhos queria brincar com a maçã como se fosse uma bola, porque ele não tinha uma bola. Então você tem que conhecer, você não pode solucionar o problema. Você tem que conhecer a intenção, você tem que conhecer a motivação, você tem que ter uma escutativa, você tem que trocar informações, você tem que dialogar, você tem que obter esses dados, esses elementos da outra parte. Tá? Então, assim, focar no interesse, focar nos porquês, nos motivos, nos praquês da pessoa, né? Saber quais são as suas reais intenções, não a sua posição apenas, ou seja, não só a forma como ela se porta. Uma outra técnica aí é a técnica que chama criar ganho mútuo, né? São as chamadas técnicas de opções criativas, ou brainstorming. São aquelas em que cria-se uma série de alternativas e soluções possíveis, né, para resolver o conflito. O Uriel até mostrou no início da aula que ele estava lendo, começou a ler um livro sobre os métodos de Harvard. Os métodos de Harvard tratam muito disso, de você ter opções do quê? De brainstorms, fazer o quê? Para fazer com que os indivíduos, através de uma série de possibilidades, eles escolham qual aquela que melhor se coaduna, qual aquela que melhor se encaixa às suas necessidades, para que ambos saiam ganhando, para que ambos tenham o quê? Tenham sucesso, ambos tenham êxito na negociação. Não necessariamente todo mundo vai perder, né? Sempre ambas as pessoas vão ganhar. Vamos pensar uma situação aqui. Imagine você
imagine você tá promovendo aí um divórcio, uma ação de alimentos, por exemplo. Como é que eu teria um ganho-ganho, um ganho mútuo? Se o pai da criança ele não quer pagar, por exemplo, a pensão gorda, né, mas ele não recusa a prestar os alimentos, o que você pode fazer? Você pode transformar esses alimentos, ao invés de ser alimentos em espécie, em alimentos in natura. Vai pagar o plano de saúde, vai pagar a escola, você vai pagar X% em dinheiro e vai lá o resto, você vai pagar o quê? Em plano de saúde, em escola. Alguém pode virar e falar assim, mas é prejuízo? Não é prejuízo, é ganho. Você assegura o direito da criança ao acesso à escola, a uma escola de repente melhor, você garante para a criança o acesso a um plano de saúde, uma condição de acesso à saúde melhor, e isso representa valores pecuniários. Quanto que a mãe teria que pagar para o filho estudar? Quanto que a mãe teria que pagar para o filho ter aquele plano de saúde? Então, assim, é uma opção, são situações alternativas, né, criativas. Né? O sujeito, você não quer, vai ficar mais tempo, o pai está reclamando. Então, olha só, a criança ela tem taekwondo, ela tem natação. Então, o pai vai pegar a criança tal hora para levar e vai trazer para casa. O pai pode participar da vida ativa, mesmo tendo divorciado, ele participa da vida ativa da criança. Ele vai pegar em casa, ele leva para a aula, ele acompanha a aula da criança, ele volta, entrega. Depois da aula, ele pode pegar, ele faz o dever. Você cria métodos, você cria alternativas, você cria possibilidades. Né? Essa negociação, então, ela propicia a construção de uma agenda com alternativas e soluções possíveis para resolver o conflito, que vão atender o quê? Os interesses comuns e vão coincidir com os interesses, conciliem, né? Como resolver com a questão dos interesses divergentes. Né? Opção criativa, separar do ato de inventar opção do ato de julgar. Então, você vai desenvolver. E ele é feito o quê? Ele é feito de forma individual ou de forma conjunta pelas partes. E realmente ele é muito ganho, ele é positivo. Se você já tem uma ideia traçada, uma ideia de como poder atuar, né, de possíveis possibilidades, possíveis alternativas, você tem mais chance de obter sucesso na sua negociação. Uma outra técnica, que é chamada o quê? Mapear critérios objetivos para legitimar a escolha das opções. Critérios objetivos são aqueles que independem da vontade, o quê? Pura e simples das partes, tá bom? E aí vai decorrer do valor de mercado, decorrer da opinião de especialista. Então, por exemplo, eu quero vender uma casa. Tá, mas você quer vender a casa? Exemplo, casal divorciando. Você quer vender uma casa? Quero. Aí o homem vai lá e fala assim, não, eu quero a casa R$1 milhão. A mulher vira e fala assim, não, mas R$1 milhão não vale. Vale 5. Peraí. Opa, tem um trem errado. Como é que eu vou chegar no critério objetivo? Vamos fazer o seguinte, vamos buscar aí uma opinião de 3 corretores, vamos pegar dentro do preço médio, vamos pegar uma análise de mercado para a gente verificar. Então, assim, ou quando você busca elementos imparciais e claros para poder solucionar o conflito. Então, legitimar a escolha da opção ela é importante porque comprometimento dos envolvidos com o resultado gerado. Os critérios objetivos, como nós mencionamos, são aqueles que independem da vontade pura e simples das partes, tá? Então, são aqueles que independem das partes, da vontade das partes, para qualquer ato. Nós temos um outro tipo, então, as alternativas na negociação e parâmetros para avaliar a qualidade dos acordos obtidos. E é interessante que esse modelo se chama distributivo, né, na negociação, nós verificamos muito na questão de compra e venda, de solução de empresa, até mesmo em ações de alimentos, né, ações trabalhistas, a gente consegue adequar essas alternativas de negociação aqui, nos parâmetros, né, de qualidade dos acordos. Por quê? Porque você tem um limite. Geralmente, você tem um limite máximo do que a pessoa
pagaria, e o limite mínimo que a pessoa pagaria, e o limite máximo que a pessoa desejaria receber, ou o limite mínimo que a pessoa desejaria receber. Você vai ter uma zona intermediária que os valores eles estão fixos. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas se você chegar para uma audiência trabalhista, uma audiência na Justiça do Trabalho, o juiz da Justiça do Trabalho, como isso é muito utilizado na Justiça do Trabalho, porque é uma justiça especializada, eles já sabem, eles já chegam, olha, qual o valor que você tem que você quer aí? É possível acordo? E aí vamos supor que a empresa fale um valor, ele vai lá e anota, opa, a empresa deu esse valor aqui. Ah, não, aí pergunta para a outra parte aí, doutor, você vai aceitar? Não, falou, doutor, mas para mim aceitar, não dá para poder aceitar esse valor. Eu tenho que aceitar o valor que no mínimo é tal. Então, o mínimo que ele aceita é menor do que o valor que ele pediu no processo, isso é óbvio. Se eu entrei com um processo pedindo lá 100 mil reais, na hora de fazer um acordo, eu não vou pedir um acordo de 100 mil reais, eu vou pedir menos. Então, se eu vou pedir menos, ele vai ter uma zona intermediária. Nessa zona intermediária aí, ele vai criar uma melhor alternativa à negociação do acordo. Né? Tá escrito aí como Zopa, né? A gente poderia também falar em Batna ou Mama, né? Mana, como está escrito aí. E aí você cria nessa zona, eu querendo colocar o dedo achando que estou dentro da sala de aula. Você cria essa zona aqui, ó, essa zona intermediária entre o máximo que a pessoa paga o mínimo que a pessoa vende, por exemplo, o que ela exige para vender. Então, você tem um parâmetro, ó, do máximo e aqui, ó, e o mínimo que a pessoa deseja. Essa zona aqui te dá uma possibilidade de negociação. E, normalmente, se a pessoa souber conduzir, ela vai conseguir atingir seu objetivo, né? Criando alternativas. Ah, mas qual que é o valor? Não, vamos supor que o valor chegue aqui, por exemplo, 10 mil. Que é intermediário. Ah, 10 mil. Vamos fazer forma, vamos dividir isso aí em 2 parcelas, 3 parcelas, 5 parcelas, né? Você vai chegar no ponto comum, tá? E aí, como é que eu faço para poder negociar? Isso aí, tomem nota, acho que está no material que vocês linkaram aí, que eu mandei para vocês. Você vai para uma negociação, a gente tem que preparar. Tudo que a gente faz, a gente prepara, a gente dá uma lida, a gente dá uma analisada. Pode não sair do jeito que a gente quer, óbvio. Nós não controlamos 100% do que acontece. Então, ao menos a gente tem que ter uma preparação mínima, tá? E aí tem um quadro que nos auxilia. Então, por exemplo, aqui, nesse quadro, eu tenho interesse. Se você abrir esse quadro, assim, interesse. Qual é o interesse? Quais são os meus interesses? Interesses nossos. Do seu cliente, tá aqui, os seus interesses. Aí você vai linkar vários. Quais são os seus interesses? O que você tem de interesse? Você pode fazer vários. Aí do outro lado, quais são os interesses da outra parte? Quais são os interesses da outra parte? Você vai linkar. E aí vem as situações. Nesses interesses, quais são as opções de ganho mútuo, comum, para ambas as partes? Você vai linkar todas. Quais são os critérios para legitimar as opções? O que você precisa para legitimar? E aí você vai gerar o quê? Você vai gerar as melhores alternativas para você, as melhores alternativas para ele. E aí vem aquela pergunta, né? O que você deseja? X. O que você deseja? X. Você se contenta com o quê? X menos Y. Você pode conviver com o quê? Com Z. Que é diferente. Então, você tem essas possibilidades. Né? Caso aconteça, você já tem que ter... quando eu represento empresa, quando a gente vai fazer negociação, eu já sei o que o meu cliente quer. Por exemplo, normalmente o meu cliente não quer
pagar nada. Ele não quer pagar nada. Ele pode conviver com pagar o mínimo, mas ele se contenta com o quê? Com o justo. E aí você vai pegar a negociação. Eu tive a última negociação, um rapaz, ele foi demitido. Ele foi demitido por justa causa e tentou fazer ele fez uma ação trabalhista para poder reverter a justa causa. E aí fez tudo, fez uma perícia. A perícia constatou que o ambiente que ele trabalhava era insalubre, embora a empresa fornecesse todos os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual. Mas a perita falou que tinha lá insalubridade porque a empresa não deu um macacão impermeável. Tá, beleza. Então eu sentei com o meu cliente, falei, olha, o que você quer? Ele não quer pagar nada. Ponto. Não quero pagar nada. Tá, mas você vai pagar. Isso é óbvio. Então você já sabe para a pessoa. Você vai pagar. Mas eu vou pagar como assim? Se a perita falou que você tem uma insalubridade, você vai pagar. Então a pessoa já tem que saber. Agora, você vai pagar quanto? Qual que é o valor que o sujeito está pedindo lá desse aqui? Aí você pega lá, ó, o valor que ele tá pedindo. Ah, vamos supor, ele está pedindo lá 30 mil. Desses 30 mil, você pagaria quanto? Ah, não, eu pagaria metade. Então, a pessoa, ela pagaria, ela se contenta a pagar metade. Dos 30 mil, metade, 50%. Agora, se o juiz não aceitar 50%, se a outra parte não aceitar 50%, e aí, o que você pagaria? Ah, não. Eu posso chegar aqui a 70%, pelo menos eu estou economizando 30%. Beleza. Você já tem uma linha aí para você raciocinar, para você negociar, para você buscar uma melhor composição. Tá? Então, na comunicação, o que você quer saber? Quais são suas estratégias para isso? Quais são as perguntas que você vai fazer? Que informações você gostaria de revelar, de mostrar para outra parte? Qual estratégia usará para comunicar da maneira mais efetiva? Então, para fazer essa negociação, você tem que pensar, olha, como que eu vou fazer a abertura? Na hora que eu vou chegar ali? Como é que eu vou trocar as informações? Eu tenho que fazer uma verificação da compreensão da situação, o que envolve as partes, né? O que envolve o relacionamento das partes. Eu tenho um brainstorm, que seria o quê? O brainstorm seria as opções alternativas. Quais opções eu tenho? Quais caminhos trilhar? Quais são as possibilidades? Né? Eu tenho que verificar os critérios de legitimidade das opções. E aí eu tenho que fazer análise dos possíveis acordos. Você já tem que levar tudo isso. Comparação do acordo, né, com o MANA. O que é o MANA? O MANA seria a melhor alternativa tanto para vocês quanto para eles. Né? Você tem que ter um paralelo. O que é bom para eles, o que é bom para mim? E aí você é o compromisso. Né? O relacionamento está ligado ao quê? O que causa e contribui para o ruído na comunicação, ou seja, ruído é a dificuldade. Então você tem que ser claro. E a estratégia, o que você pode fazer para mudar a situação atual e a dificuldade na comunicação, que é esse embaraço. Então, dentro dessa aí, você cria um relacionamento. Obviamente, mantendo-se a postura ética, mantendo-se a postura mais correta possível.